Olá, eu sou André Bianchi, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é com a Joyce Bianchi, minha esposa e também sócia nos projetos dos últimos 14 anos, então a gente tem muita bagagem, muita história legal, muitos erros, acertos que a gente vem compartilhando aqui no canal do YouTube. Porém, hoje nós queremos trazer os bastidores dos negócios, dos bastidores, seja você empreendedor, seja você colaborador de uma empresa que almeja o crescimento profissional e até você, profissional da saúde, que olha para esse mercado hoje cada vez mais concorrido, com N informações e fica tentando se posicionar ou buscando formas de se posicionar. O nosso objetivo aqui é compartilhar vivências e experiências reais para que você consiga atingir todos os seus objetivos. Portanto, se está chegando agora, inscreva-se agora, deixe nos comentários abaixo suas dúvidas e sugestões para que a gente possa produzir novos conteúdos. Hoje nós abordaremos o tema a respeito dos comportamentos que podem fazer toda a diferença para você atingir os seus resultados. Nós vamos enumerar três aqui, três dos que nós consideramos ser os principais, para que você olhe de uma forma diferente, para que você compreenda o que você pode fazer hoje para gerar resultados amanhã. Joyce, comece comentando a respeito do primeiro que a gente tem visto muito, a questão da liderança. Como que você enxerga isso? Até porque nós estivemos nos últimos 5 anos mais de 30 vezes no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, passamos por Israel, aqui no Brasil também, então a gente conseguiu assimilar um pouco a respeito dessas empresas, da cultura disso em relação à liderança. A liderança ela é extremamente importante até para o profissional se posicionar, seja numa conversa com investidores, seja uma conversa ali com colaboradores, não importa o cenário, a questão de você ter uma liderança e se posicionar se faz muito importante para que você seja visto também como uma pessoa que está à frente, tem uma posição, que você sabe daquilo que você está falando, então trazer também, né, se você tiver uma equipe, esse espírito de liderança, né, vamos dizer assim, ele é importante para você agregar a sua equipe, de também você delegar algumas questões, né, porque a gente sabe que o dia a dia das pessoas são extremamente corridos, então o fato de você conseguir exercer uma liderança, fazer com que outras pessoas também se engajem nessa sua missão, fazendo com que elas assumam algumas funções, né, facilita o dia a dia das pessoas e, além disso, potencializa os resultados. Porque pensa só, você é uma só pessoa, não dá pra gente abraçar tudo, né, e fazer tudo da melhor forma possível. Então, o espírito de liderança mesmo que você tem que incorporar é esse, de você delegar sem delargar, que, né, é aquela coisa de você, faz isso pra mim e esquece. Não, você delega e também acompanha os resultados, dá ali, presta uma assessoria ali pra pessoa que vai fazer aquela função pra você, mas sempre visando a potencialidade, né? Vai ser um resultado ainda superior, fazendo com que essas pessoas trabalhem em conjunto. Não, e mais do que a Joyce está falando aqui, é a questão seguinte, todo mundo tem 24 horas, e aí a gente tem as leis de Pareto, que é onde você trabalha 20% para gerar 80% de resultado. E o que acontece hoje em dia, todo mundo fica na correria do dia a dia, tendo N atividades, N situações para que você possa apagar incêndios, e o que acontece é que você acaba, quando sobra tempo, você foca no conhecimento técnico, ou seja, conhecimento que vai trazer algum tipo de benefício na área em que você atua. E você esquece de muitas vezes desenvolver essas habilidades de liderança que permite você delegar de uma forma muito mais inteligente. Então essa foi a primeira, muito jóia. Eu acho que você tem que começar a olhar para a questão da liderança hoje mesmo. O segundo ponto, que eu acho que é coligado à questão da liderança, porque um líder ele só consegue exercer bem esse papel se ele sabe se comunicar. E o segundo ponto que a gente percebe que isso, empreendedor, profissional liberal, profissional da saúde, colaborador, muitos têm um desafio muito grande, que é saber se comunicar e fazer ser compreendido. Joyce, você andando por N empresas, por N clínicas médicas, de fisioterapias, o que você enxerga em relação à questão da comunicação, seja do profissional que lidera, seja também pelas pessoas que participam de uma equipe? A comunicação, ela parte do princípio que ela é o básico, né? Muitas vezes, pensa só, se você é pai, mãe, você vai entender o que eu tô falando pra você. A gente muitas vezes
solicita que um filho faça alguma coisa pra gente. Só que a gente não passa a explicação de como a gente quer. E aí ele não faz o que a gente gostaria, não tem o resultado que a gente gostaria, a gente fica frustrado ali com o resultado. E é exatamente isso que acontece nas empresas, nas clínicas. As pessoas não se comunicam, porque elas acham que o outro compreendeu, elas acham que o óbvio não precisa ser dito e precisa ser feito isso de uma forma clara, de uma forma objetiva, que você consiga, sei lá, talvez utilizar até mesmo de meios como frases ali no seu local de trabalho, para sempre ter um lembrete. Então a comunicação, ela não é somente verbal. Falar, não é o ato de falar. Não é o ato de falar, é o ato de falar e ser compreendido. E aí você tem que ter essa conversa mesmo com as pessoas para saber, você entendeu? Me explica o que você entendeu para eu saber se é exatamente isso. Então, ter essa troca com a sua equipe, com os seus clientes, inclusive, é fundamental. A gente está muito no imediatismo, a gente acha muita coisa, a gente acha que as pessoas já estão no mesmo pensamento que a gente, na mesma velocidade de raciocínio que a gente. E isso não é verdade. Cada um leva um tempo para compreender, cada um compreende de uma forma. Então, como eu falei, a comunicação, ela não é somente verbal. Agora, se você vem e fala para mim com uma posição mais firme, com uma posição, um tom diferente, eu já vou ficar meio assim, peraí, deixa eu ver como que essa mensagem está sendo passada para mim. Então, o seu tom de voz, a forma como você se comunica, tenha cuidado, porque uma frase, ela pode ser dita de várias formas e ser compreendida de outras várias, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado da comunicação e sempre pensando de uma forma clara, de uma forma objetiva, e não esqueçam do óbvio. O óbvio, ele precisa ser dito, e mais de uma vez. E é muito interessante também esse ponto que a Joyce levantou, porque eu vejo muitos profissionais da saúde, empreendedores, muitas vezes investindo um bom dinheiro, um bom montante de recursos em marketing digital, por exemplo. E aí eles conseguem trazer interessados, conseguem trazer pacientes para a clínica, conseguem trazer clientes para dentro da empresa, só que, e aí, se você não consegue ter uma comunicação efetiva dentro da empresa, imagina muitas vezes para com o cliente, para com o paciente. Sim. Aí aquela história, é agenda que se perde, é conflito de interesses e necessidades, sim, vira aquela bagunça. E quando muitos profissionais já compreenderam esse desafio, acabam olhando isso como uma oportunidade, fazem mais e melhor, o que acaba gerando mais resultados. Então, o primeiro foi a questão da liderança, o segundo, a comunicação. Olha, tem muito conteúdo legal aqui no canal, muito conteúdo interessante para você crescer na carreira, fazer o seu negócio se desenvolver. Inscreva-se agora no canal e mais, deixe nos comentários abaixo quais têm sido os seus desafios para que a gente possa pesquisar, estudar a respeito e trazer aqui em primeira mão gratuitamente para que você possa implementar no seu dia a dia. Mas vamos lá, o terceiro ponto que tem se falado muito a respeito disso, mas falado muito, porém poucos têm agido a respeito de uma forma eficaz, que são os que você deve ser um resolvedor de problemas. Problema todo mundo tem, problema todo dia vai ocorrer, seja crises na saúde, seja econômica, seja política, o que você imaginar de desafios, não importa se você trabalha numa empresa ou se você lidera, vai ocorrer. Joyce, como que você enxerga essa mudança de mindset, de comportamento, de muitas vezes ter que dar um passo para trás para olhar o todo, em vez de só olhar para aquela situação específica que está ocorrendo naquele momento? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu sempre falo que nós temos que ter esse olhar de sermos resolvedores de problema. E por que isso? Porque tudo que a gente faz, de alguma forma, ele resolve o problema de alguém. Então, vamos falar na área da saúde. Então, eu sou fisioterapeuta, por exemplo. Então, eu presto serviços, né? Então, eu auxilio no tratamento de algumas patologias e tudo mais. Então, eu resolvo o problema de pessoas que me procuram com alguma dor. E se você não tiver esse pensamento de que você é um resolvedor de problema, você não se aprofunda na experiência, né, e no resultado que esse paciente, por exemplo, ele vai ter, desde o início que ele adentra a minha clínica até na hora que ele sai e vai fazer algum tipo de indicação ou não.
da minha pessoa. Então, a gente tem que ter essa visão de sermos resolvedores, porque é assim, a gente tem que tentar ao máximo resolver o problema da pessoa, ela se sentir satisfeita, e da outra ponta, nós também sentirmos satisfeitos com os resultados que a gente oferece. Então, não pensa que, eu sou de uma área XYZ que eu não vou ter problema. Todos temos. E aí você tem que pensar, qual é o tipo de solução que o seu trabalho oferece para as pessoas? Entende que aí também muda um pouco a sua percepção, né? Porque se você pensa que você resolve um problema apenas, a visão é diferente do que você apresentar soluções. Já torna isso muito mais atraente. Então, eu até convido a você a refletir sobre o que você faz hoje e que, de alguma forma, apresente uma solução para o seu cliente, para o seu prospect, né? Então, às vezes você vai começar agora nas redes sociais a divulgar o seu trabalho. Sabendo o que você faz, o que você oferece de solução para o teu cliente, aí você também consegue fazer o quê? Alinhar sua comunicação para que, ao abordar assuntos nas redes sociais, gere interesse dos seus clientes e possíveis clientes. Então, faça essa reflexão, você vai até se surpreender como você resolve muito mais coisa do que você imagina. E até só para complementar esse exemplo que a Joyce trouxe, questão das redes sociais, quando você posta algo que você oferece, é uma situação. Quando você aborda um problema, que você consegue resolver esse problema, as pessoas com problemas similares, sim, elas acabam criando uma conexão com você. E aí sabe o que acontece? Você sai daquela vala de pessoas profissionais e empreendedores que vão na linha preço e vai para uma linha valor. Porque você agrega valor ao que você faz. E quando você agrega valor, você tem situações como VCL, inclusive outros assuntos que o que é VCL, o como é utilizar a humanização por meio da tecnologia dentro da sua clínica, dentro da sua empresa, muitos outros assuntos relacionados a todo esse ecossistema para você gerar mais resultados, a gente vai estar abordando nos próximos vídeos. Então se inscreva no canal para receber em primeira mão. E é dessa forma, agregando valor por meio da resolução de problemas, é que muitas vezes você cria uma diferenciação em relação a todos os outros profissionais. Até porque o que tem de novos empreendedores, o que tem de novos profissionais da saúde entrando no mercado a cada ano é absurdo. E você só vai conseguir criar esses diferenciais quando você compreender o que e como fazer de uma forma mais estratégica. Portanto, para mais conteúdo sobre negócios, oportunidades no Brasil, nos Estados Unidos, Israel, inscreva-se agora no canal e deixe aqui seus comentários sugerindo novos conteúdos. Abraço e até o próximo vídeo.